exclama: tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerá da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade, que é desprezada, diz o teu Deus. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Por isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu porei as tuas pedras com todo o ornamento e te fundarei sobre safiras, e as tuas janelas farei cristalinas, e as tuas portas de rubins, e todos os teus termos de pedras aprazíveis. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás confirmada, e estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Amém? Podem tomar assento. Amém, Jesus? Poderemos então dar um título para essa mensagem, e o título é: Tendo Esperança através das promessas de Deus. A situação é complicada, a situação é difícil. A situação que o povo de Israel estava vivendo nessa época era de vergonha, de desolamento, de problemas em cima de problemas, situação difícil. Situação igual àquela de um hino antigo, né? A situação do mundo é caótica, o clamor do mundo é caótico, o mundo caminha de mal a pior, as coisas caminham de mal a pior, mas no meio de uma severa crise, vem uma promessa, vem uma palavra, e essa promessa está fundada e firmada naquele que promete, na palavra daquele que promete. Não é uma palavra de homem, não é uma palavra inventada por homem algum, mas a palavra de Deus, a bendita palavra de Deus, o nosso rumo firme,
aquele que nos conduz, a palavra que nos orienta, a palavra que nos indica o caminho, palavra fiel e verdadeira, palavra de Deus, promessa de Deus, esperança através desta palavra. E essa palavra, essa promessa, que ele começa aqui no capítulo 54, ela começa com uma ordem de louvor, uma ordem para alguém que está numa situação crítica, uma situação difícil, uma situação de humilhação, mas é dado essa ordem para essa pessoa que está no estado de humilhação. Canta alegremente, exulte com alegres cânticos. O versículo 1 começa assim, e o versículo 1 diz para cantar alegremente, mas ele não esconde a dificuldade dessa pessoa que está sendo enviada essa palavra para essa pessoa. Essa pessoa é chamada de estéril. Você sabe que nessa época a esterilidade para uma mulher era algo de opróbrio, de vergonha, de desprezo. Levava essa pessoa ao desprezo. E quando nós lemos isso daqui, nós não podemos deixar de fazer uma ligação com a esposa de Abraão, chamada Sara, que viveu na esterilidade até perto dos 100 anos. Tinha lá os seus 80, quase 90 anos, quando ela veio a ter o primeiro e único filho. Ou seja, durante toda a vida conjugal dela, ela foi uma mulher que carregou consigo uma vergonha, de tal maneira que quando ela tem a ideia de dar a sua serva Agar, egípcia, para o seu marido Abraão, para que através daquela escrava ela tivesse filho sobre o seu joelho, e quando essa escrava se viu grávida, o que aconteceu com Sara? Ela foi desprezada aos olhos da escrava, porque a vergonha era tamanha, a vergonha era tremenda. Não produzir filhos, não ter descendentes, era uma vergonha naquele tempo. E dependendo do costume, da época e da sociedade, ainda é uma vergonha hoje. Afinal de contas, quem se casa, o primeiro objetivo é ter filhos, ter descendentes. E aqui foi-lhe impedido através da esterilidade. E é isso que nós temos logo no primeiro versículo. Canta alegremente, ó estéril. Mas como? Eu estou cercada por uma vergonha. É como dizer assim, a igreja às vezes se vê cercada por vergonhas, coisas vergonhosas, mas é dito para a igreja, canta alegremente. Mesmo diante dessa vergonha, mesmo diante dessa esterilidade, mesmo sendo açoitado, canta alegremente. Nós temos uma outra mulher no Velho Testamento, chamada Ana, e ela então estava de maneira muito triste na presença de Deus, de tal maneira que o seu esposo chega para ela e vê aquela tristeza, e o esposo diz para ela assim, olha, não sou eu para ti melhor do que uma dúzia de filhos, melhor do que muitos filhos, não sou eu melhor para ti? Presta bem atenção, você tem um marido, a igreja tem um marido, e esse marido é Deus, e o maior presente que a igreja deve ter em mãos é Deus, que é o marido. E se ele é o marido, ele vai tomar a dianteira, ele vai tomar a frente, ele vai resolver o problema, ele tem a solução, ele tem o escape, ele tem a saída, ele realizará um milagre, ele fará um milagre, porque para ele não existe maravilhas, para ele todas as coisas são comuns. Ele está dizendo, canta alegremente, ó estéril, exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tivesses dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Mas se você conhece a história, voltando em Sara, Sara teve um único filho,
já na velhice, quando não poderia mais ter filhos. Antes disso, Agar teve filhos, e depois que ela faleceu, Abraão se casa novamente e tem com Setura ou Quetura uma meia dúzia de filhos. Ou seja, olhando para Sara, para o que ela produziu e para o que as outras produzem muito mais. Mas está sendo dito para essa mulher estéril: canta alegremente. Você não teve dores de parto, mas canta alegremente. Parece que o teu trabalho não está dando resultado, mas canta alegremente. Você fala, você jejua, você ora, parece que não tem resposta, mas a ordem é: canta alegremente. Canta alegremente. Eu sei que você não tem produzido, eu sei que não tem dado resultado, mas canta alegremente. Sabe por quê? Indo para o Novo Testamento, alguém chamado João Batista olhou para alguém muito orgulhoso, que estava presumindo: olha, eu sou muito importante na obra, Abraão não existe sem mim. Abraão não existe, a igreja não existe sem mim. Oh, coitado de vocês, que se não fosse eu aqui. Ele olha para esse pessoal e fala: olha, não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque em verdade eu vos digo que dessas pedras Deus pega e transforma em filhos para Abraão. O Deus que está prometendo, Ele tem poder para pegar pedras e transformar pedras em crentes verdadeiros. Esse Deus que está sendo pregado, que está sendo anunciado, que está sendo louvado aqui, tem poder para pegar o coração mais endurecido e transformar em um batalhador pela obra, em um trabalhador no Evangelho, a uma mulher, a um homem de Deus realmente. Esse é o Deus que você serve, é esse Deus que você tem servido. E aí, ele continua dizendo para essa mulher estéril: alarga as tuas tendas, firma bem as tuas estacas. Tendas e estacas fala de alguém que não tem uma habitação permanente, mas que é peregrino na terra, é exilado na terra. Esse povo estava vivendo o exílio babilônico. Isso também significa que nós não somos moradores desse mundo, nós não somos moradores dessa terra, somos exilados, estamos vivendo um exílio, somos forasteiros em terra estranha. Mas é dito: firma bem as tuas estacas, alarga a tua tenda. Sabe o que isso significa? Não é somente a Jerusalém terrestre, não é somente os judeus salvos que terão o Evangelho é para o mundo inteiro, o Evangelho é para todos os lugares. Essa palavra, essa promessa não está sendo feita a uma denominação, está sendo feita à igreja verdadeira, à igreja pura, à igreja santa, à igreja chamada, que tem Deus como marido. Ela prosseguirá de cabeça erguida, e Deus fará tudo por essa igreja, porque Ele ama essa igreja, porque Ele é dono dessa igreja, porque Ele vai adiante dessa igreja, e Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Ele vai adiante, Ele vai na frente. Então, o nosso dever, a nossa obrigação é cantar alegremente. Canta alegremente, esqueça da vergonha, esqueça que não está dando resultado, esqueça que você não está produzindo, mas canta alegremente. Olha, firma bem as suas estacas, que seja a tua fé firme, bem enraizada, firma bem ela, firma ela na palavra. Seja firme a tua fé na palavra, coma da palavra, pegue a palavra, tome a palavra. Se firme nas promessas de Deus, comece a orar segundo as promessas de Deus. Pegue as promessas e comece a questionar Deus a respeito das promessas. O salmista, no Salmo 89, ele chega diante de Deus e começa a elogiar Deus, falar bem de Deus. Salmo 89. E ele vai elogiando a Deus, ele vai engrandecendo a Deus. De repente, ele começa a mudar um pouco o curso da sua oração, da sua poesia, e começa a questionar Deus.
Ele começa a questionar Deus usando a promessa de Deus feita a um homem do passado chamado Davi. Deus fez uma aliança com Davi, que faria de Davi um rei para todo sempre. A descendência de Davi reinaria para todo sempre. E o salmista então pega essa promessa e fala para Deus: olha, não é isso que tem acontecido, não é isso que está acontecendo, não é isso que tem se realizado, porque o Senhor embotou a sua espada, o Senhor voltou e todos invadem a tua herança, leva a tua herança embora. O inimigo está invadindo a tua herança, está invadindo o teu povo. E aí ele começa a orar segundo a promessa, segundo a aliança. Nós temos que aprender a orar de acordo com a promessa. O evangelho vai dar resultado, o evangelho é bom, o evangelho puro, verdadeiro, é bom, é agradável aos olhos de Deus. Cadê, Senhor, o poder do teu evangelho? Nós precisamos questionar Deus e pedir o poder, pedir unção, pedir graça, pedir misericórdia. Vai dar resultado, vai resolver o problema. Sabe por que vai resolver o problema? Porque Deus é o marido dessa igreja verdadeira. E ele diz no versículo 3: porque transbordará a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará com que sejam habitadas as cidades assoladas. Como que era a situação de caos? O povo no exílio e as cidades de Jerusalém todas destruídas, inclusive a capital Jerusalém. Todo o reino de Israel destruído, as cidades um monturo, pó, ruínas, destruição total. Mas sabe qual é a promessa? A promessa é essa: esse povo vai voltar, vai edificar as cidades assoladas. E não é só isso, não é somente isso. A palavra irá para todas as nações. Jerusalém terá domínio sobre as nações, será próspera, haverá prosperidade em Jerusalém. A igreja tem o evangelho eterno em mãos, e a igreja leva esse evangelho a todas as nações. Firma bem as suas estacas. Aí então chegamos no versículo 4, e ele vai continuar dizendo: não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes se esquecerá da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Presta bem atenção no texto. O texto nu e cru, falando palavra por palavra. Existe aqui vergonha de sobra nesse versículo 4. Existe vergonha de sobra, vergonha na mocidade e vergonha quando chega à idade adulta. Coisa engraçada, né? Você olhando para o povo de Israel, no seu início, a sua mocidade foi uma mocidade de vergonha, mocidade de escravidão no Egito, durante mais ou menos 400 anos. 400 anos de escravidão, vergonha na sua mocidade. Voltando para Sara, vergonha na sua mocidade e vergonha durante todo o seu casamento. Porque aqui fala vergonha na mocidade e vergonha na viuvez. Porque a viuvez fala aqui, é colocado aqui, representando um desamparo total. Olha para uma época em que a mulher dependia 100% do marido. Quando lhe faltava esse marido, ela era jogada numa dependência total de favores. Ela passava a depender de favores. Por quê? Porque não tinha mais o mantenedor da casa. Sabe o que está dizendo aqui ao pé da letra? Existem momentos da vida do povo de Deus que parece que o povo de Deus está viúvo. Parece que a igreja é uma viúva, não tem ninguém por ela, parece que não tem ninguém. Parece que ninguém liga, parece que Deus não está mais ouvindo a oração, parece que Deus não está atendendo.
vamos embora daqui, vamos embora desse lugar, Deus não está atendendo a nossa oração, vamos embora. Mas aqui está sendo falada, você vai se esquecer da vergonha da tua mocidade e da vergonha da tua viuvez. O interessante é que ele vai continuar dizendo aqui, e diz o versículo 5: porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele será chamado Redentor de toda a terra. Então, largue fora, lança fora a vergonha. Sabe por que você tem que lançar fora a vergonha? Porque o teu Criador é o teu marido. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o autor de todas as coisas. Além de Criador, Ele é o teu Redentor. Ele pagou o preço por você, Ele te comprou, Ele pagou o preço, você foi comprado. Você está, olha, o teu preço já está pago, e pago por sangue, pago pelo sangue do Cordeiro. Ele é o teu Redentor. Vai dar certo, vai produzir, vai acontecer milagre, vai acontecer bênção. A promessa vai ser verdadeira, é verdadeira na tua vida, porque Ele é o teu Criador, Ele é o teu Redentor. E Ele vai dizer então no versículo 6: porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando o seguinte: olha, ao pé da letra, você era desprezada. Desprezada em que sentido? Não existia em você beleza que te levasse a uma oferta de um matrimônio. Coisa vergonhosa, né? Vem a infância, aí vem a mocidade, vem a ilusão, porque na mocidade se tem um monte de ilusão, e espera-se então um pretendente ou uma pretendente e não encontra. Por quê? Porque a moça não quer esse fulano e o fulano não quer determinada moça. Ou seja, moça desprezada que ficou para titia. Aí você olha assim. Mas Deus está falando aqui que no meio desse desprezo, Ele foi lá, ninguém te quer, mas eu te quero. Por que ninguém queria? Porque não existia nessa pessoa uma beleza que atraísse um dependente, que atraísse um que a quisesse, que a se interessasse por ela. Não existia beleza física nessa pessoa para atrair um pretendente. Mas Deus vai lá e fala: não, eu te quero, eu te escolho. Sabe o que isso significa? Significa que não existia em nós santidade para atrair o nosso marido. Entenda então, no lugar de beleza física, transforma e muda isso para o lado espiritual. Não existia em nós santidade para atrair o nosso Deus como nosso marido. Mas mesmo assim Ele foi lá e lançou sobre nós o seu manto, como está escrito no profeta Ezequiel, e chamou-nos para um relacionamento de amor, embora não existisse em nós santidade à altura para Ele se apaixonar por nós. Não tem atrativo em nós, não existe atrativo em nós para chamar a atenção do nosso noivo, mas mesmo assim Ele nos chamou como uma mulher desamparada, triste e rejeitada por todos. Ninguém a quer como esposa, mas Deus nos chamou, e nos chamou para um relacionamento, um matrimônio. Mas presta bem atenção que apesar dessa honra, veio novamente a vergonha sobre essa mulher que foi desposada com esse marido que é Deus.
E ele vai dizer então, no versículo 7: por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Presta atenção aqui, como diz o bom pentecostal, no capítulo 7, na parte A do versículo. Não existe isso, mas todo bom pentecostal fala isso, né? A parte A do versículo 7: por um pequeno momento te deixei. Versículo 8, primeira parte do versículo aí, não existe, mas vamos lá. Em grande ira escondi a face de ti por um momento. Sabe o que isso significa? Houve uma crise conjugal, e essa crise conjugal desencadeou em um divórcio. Houve um divórcio. Por que houve um divórcio? Voltando na beleza da mulher, durante aquele período de casamento, a mulher não desenvolveu a beleza necessária para segurar o marido. Entenda isso então, beleza como santidade na presença de Deus. Não existiu nessa mulher a santidade necessária para segurar esse marido. Quanto tempo durou esse relacionamento de casamento entre Deus e Jerusalém? Mais ou menos 2000 anos. Levou tempo para Deus tomar a decisão do divórcio, mas chegou o momento que Deus deu o divórcio, carta de divórcio para essa mulher, e se divorciou dela. Mas ele está dizendo aqui que por um momento eu te deixei, por um momento eu me irei contra você, mas é só por um momento, é só por um instante. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus rejeitou Jerusalém por um momento. Existiu um momento, você lê lá em Crônicas, na segundo Crônicas, que chegou um momento que Deus não conseguiu mais segurar a corda do lado de Israel. Chegou um momento que Deus então teve que colocar em prática a lei que ele deu para Moisés, porque dentro da lei de Moisés existia sim o divórcio. Existiu sim o divórcio na lei de Moisés, e mais sendo colocado isso, sendo usado por Deus. Deus tem todo o direito de se divorciar de Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém, durante o período marital dela com Deus, ela não cumpriu o seu papel, ela não alcançou o nível de santidade que era exigido dela. De tal maneira que você vê o profeta falando assim: olha, você pegou tudo que eu dei para você, e sabe o que você fez com as minhas coisas aprazíveis, com as minhas santidades? Deu para os ídolos mudos. Sabe o que você fez com os filhos que eu fiz vocês gerar? Vocês pegou e sacrificou eles aos demônios. O povo de Israel chegou a fazer sacrifício de criança para os ídolos mudos. Falta de beleza espiritual, falta de santificação. A Jerusalém não se santificou para Deus, e aí veio então o divórcio. Mas o que ele está falando aqui nesse texto? Por um momento só por um instante. Não se envergonhe com esse divórcio. Sabe por quê? Eu chamo você de volta. Mas isso é contrário à lei. A lei dizia lá, né, que se o homem despedir a mulher, de maneira nenhuma ele pode lá na frente se unir a essa mulher novamente. E ele trata desse assunto em Oséias, no livro de Oséias. E ele diz lá através de Oséias, citando essa lei de Moisés: o homem não pode receber a mulher de volta, mas eu, o Senhor, digo para vocês: voltai para mim, volta para mim. Sabe por quê? Ele está tratando nós não com a lei, mas com a graça. Está sendo dado para nós a graça, a misericórdia, a compaixão. Ele não está nos chamando para um relacionamento de amor com Ele, e manda para nós: esqueça da vergonha, esqueça do divórcio, esqueça que eu te tratei no momento com ira.
se eu dei a carta de divórcio para vocês. Esqueça tudo isso agora e se volte para mim. Volte para o meu chamado, venha para junto de mim. E eles são chamados. Eles são chamados, e aí ele vai dizer em que base nós somos chamados. Primeiro, diz o Senhor, Ele é o teu Redentor. Versículo 8: porque isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Sabe qual é a base do chamado de Deus para nós? É o amor dele. Jerusalém provou de A mais B que nunca teve beleza para esse matrimônio. Não adianta buscar na lei beleza, não adianta buscar na moralidade beleza, não adianta inventar regras e mais regras, não vai nos fazer belo na presença de Deus. Mas se encha da graça, busque a graça, ande na graça, caminhe na graça, se encha da graça, chegue com ousadia diante do trono da graça, para seres ajudados em tempo oportuno. Se embeleze, se enfeite com a graça. Aí ele apresenta então, no que é firmado essa promessa para nós. É firmado na sua palavra. E ele pega o exemplo então do concerto, da aliança que ele fez com Noé, que ele disse para Noé: olha, vou colocar o arco-íris nas nuvens, para que toda vez que eu veja esse arco-íris nas nuvens, eu me lembre, e jamais vou destruir a terra novamente com o dilúvio. Enquanto houver terra, enquanto existir a terra, existirá as 4 estações. Deus usa a natureza para castigar, usa, mas Ele não destrói mais a terra com nenhuma força da natureza. Ele usa em certa medida, mas não destrói a terra. Sabe por quê? Porque Ele fez um concerto eterno. É esse concerto eterno que Ele está colocando para nós. A promessa dEle está firmada, não na minha beleza ou na tua beleza, mas está firmado na beleza da palavra dEle, a promessa dEle, a palavra que Ele empenhou, a aliança que Ele fez. É essa a base que nós temos, essa base verdadeira, essa palavra verdadeira. Então, o versículo 11, agora, ele vai trazer um pouco de beleza para Jerusalém. Presta bem atenção que no versículo 11 agora, ele vai começar a trazer beleza para Jerusalém. Afinal de contas, a esposa precisa ser bela à altura para segurar o seu marido. Certa feita, eu escutei uma irmã conversando com a Marluce, e a conversa dela com a Marluce era o seguinte, que ela viu uma mulher lá, ela não disse o nome, que foi para um casamento com um marido, e o marido era muito belo, e dizia ela assim, eu falei para ela, olha, não se casa com esse homem, sabe por quê? Você não tem como segurar esse homem, ele é muito bonito para você, então não se casa com ele, porque você não vai segurá-lo. Por quê? Porque ele está muito acima de você, ele é muito belo, você não vai conseguir segurar esse homem. Tem razão, esse é um bom conselho, esse é um conselho certo. Quem é que vai segurar Deus na beleza da sua santidade? Quem é que terá beleza suficiente para segurar Deus em um casamento? Só tem um jeito, Ele que escolheu a mulher, Ele vai dar a beleza para essa mulher. A beleza tem que vir dEle, tem que vir da mão dEle, tem que existir um milagre para ter beleza em mim, em você, para segurar Deus nesse casamento. E é isso que Ele vai fazer a partir do versículo 11. Aqui Ele traz a palavra, a comparação de uma edificação. E ele diz então, ó oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu porei as tuas pedras com todo o ornamento e te fundarei sobre safiras. O que ele está prometendo aqui? Ele vai dar beleza para essa mulher.
Ele vai encher de beleza essa mulher, que é Jerusalém, que hoje representa a igreja. A gente pode abandonar essa linguagem dele aqui, que está um pouco complicada, e ir para uma linguagem mais simples. Você pega em pleno exílio, aconteceu um fato em pleno exílio, com uma jovem, uma virgem, chamada Esther, capítulo 2 de Esther. Primeiro, essa personagem verdadeira, chamada Esther, para começo de conversa, ela era órfã, perdeu pai e mãe, ela havia sido criada pelo seu tio, então ela era órfã, além de exilada, era órfã, e está escrito lá, assim como Sara, ela tinha uma certa beleza física, ela era bela fisicamente, porém, exilada, uma serva, escrava, em país distante e órfã. E então houve uma ordem do rei lá, que se escolhesse virgens, para ser escolhidas para se tornar rainha do reino de Assuero. E o tio dela então soube desse concurso de Miss, e a levou para esse concurso. A primeira coisa que aconteceu nessa órfã, criada pelo tio, é que quando ela chegou diante daquele que tinha nas mãos, o eunuco que tinha nas mãos a administração desse negócio, está escrito lá que ela achou graça diante daquele servo do rei. Primeira coisa que aconteceu, ela achou graça. Então ela deixa de lado a sua beleza e se agarra à graça. O que vai fazer você belo na presença do rei? A graça de Deus. Aí então ela entrou em um processo de purificação que levou um ano de purificação para ser apresentada na presença do rei. Na presença do rei não vai de qualquer jeito não, tem que passar por um processo de purificação. Sabe que como que eu e você ficamos bonitos na presença de Deus? Quando entramos num processo de purificação. É por graça, é por misericórdia, é por bondade, é pelo sangue do Cordeiro, é a palavra que vai nos limpando, é o sangue de Cristo que nos purifica, é o Senhor através do seu Espírito Santo que vai lavando a minha e a tua vida. A gente vai aparecer na presença do Rei, santificado, purificado, lavado, cheio de perfume, perfumado na presença do Rei. Sabe o que é outra coisa que aconteceu durante esse ano inteiro de preparo para aparecer na presença do rei? Foi dado a todas as virgens vestes para se vestirem para aparecer na presença do rei. Na presença do rei não aparece de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, e não é com minha e tua roupa que nós escolhemos que nós vamos aparecer na presença do rei, é com a roupa que ele mesmo preparou para nós. Foi dado para cada virgem vestimentas para se ornarem com a vestimenta certa, é dado para nós vestes de salvação. Jesus Cristo contou uma parábola sobre uma festa, umas bodas, aonde foram convidados e apareceu um camarada lá no meio da festa com vestes diferentes. Sabe por quê? Porque era costume que o anfitrião fornecia as vestes para os seus convidados. Deus preparou a festa, Deus preparou o convite, te fez o convite, mas Ele também te dá a vestimenta correta. Está escrito lá no capítulo 2 de Esther lá, que Esther recebeu da mão desse eunuco as vestimentas. Só que existia uma coisa lá, um costume lá, que além dessas roupas, cada virgem poderia escolher aquilo que elas quisessem. E sabe o que Esther fez? Esther abriu mão do seu direito de escolha e ficou somente na dependência daquele eunuco. Ou seja, eu não quero o meu direito de escolha. O eunuco conhece a vontade do rei.
ele está mais familiarizado com o rei do que eu, ele conhece mais os gostos do rei do que eu, então eu abdico do meu direito de escolha, eu deixo somente no seu. Sabe o que isso significa? Você tem o Espírito Santo na tua vida, você deve abrir mão do seu direito de escolha, você tem que ser servo, servo obediente, serva obediente, igreja obediente. O Espírito Santo conhece o gosto do rei, sabe do gosto do rei. O Espírito Santo está te vestindo da melhor maneira, ele sabe, ele vai te vestir, ele vai te revestir. Se vista de Cristo, se revista de Cristo. Cristo é a tua veste, Cristo é o teu vestimento, é a tua roupa de gala. Você não precisa inventar o pavão, você não precisa inventar nada, não precisa acrescentar nada à doutrina do Evangelho. O Evangelho é suficiente, a palavra é suficiente. Ela abriu mão do seu direito de escolha. E sabe o que está escrito? Quando ela apareceu na presença do rei, foi-lhe dado o que na presença do rei? Ela achou o que na presença do rei? Graça. É graça no começo, é graça no meio, é graça no final. É graça de Deus no relacionamento conjugal com Deus. Sem a graça dele nós somos feios, sem a graça dele não existe beleza em nós. É necessário graça. E sabe o que existe naquele texto lá? Aquele texto do capítulo 2 lá fala que Esther achou graça na presença de todos que haviam. Mas existia uma coisa importante em Esther: ela obedecia a ordem dada pelo seu tio. Ela obedeceu a ordem dada pelo seu tio. E o capítulo 2 termina dizendo que ela se casou com o rei, porém ela permaneceu obediente ao seu tio Mardoqueu. Sabe o que isso significa? Graça e obediência. Graça de Deus na minha e na tua vida, e obediência aos mandamentos de Deus. Graça e obediência vai nos fazer belo na presença de Deus. Misericórdia de Deus e obediência à sua palavra vai nos tornar belo na presença de Deus. Aí ele diz aqui, né, terminando o capítulo aqui: está certo que eu me divorciei de vocês e entreguei vocês na mão de executores. Houve um reino que invadiu vocês e te trouxe vocês exilados para cá. Mas fique sabendo de uma coisa: eu sou o dono da história, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o teu marido, e não perdi a história da minha mão, não perdi o controle, eu continuo no trono, eu continuo no controle. Sabe quem que formou esse império? Babilônia foi eu. Sabe quem que formou o ferreiro? Eu formei o ferreiro. Sabe quem formou o assolador que pega a ferramenta do ferreiro? Foi eu que criei ele. Eu criei o ferreiro e eu criei o assolador. Então os dois estão na minha mão. E se os dois estão em minha mão, a arma do assolador também está na minha mão. E sabe o que eu vou fazer? Vou fazer com que essa arma se torne contra eles, e vocês vão ser justificados. Vocês serão justificados. Eu vou passar de vocês a iniquidade, o pecado. Eu vou passar de vocês a feiura do pecado. Vocês vão deixar de ser feio na minha presença. Vocês vão ser bonitos na minha presença. Vocês vão ser cheios de mim na minha presença. Vocês vão ter beleza espiritual na minha presença. Sabe de uma coisa? Vou fazer mais do que isso. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, você vai condená-la. Essa herança tê-la-ão os servos do Senhor, diz Deus. Essa é a herança dos servos do Senhor. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu em juízo a condenarás. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, né? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Uma pergunta. Está cheio de gente condenando os escolhidos de Deus, mas é Deus quem nos justifica. Deus é quem nos perdoa.
Deus é quem nos transforma, Deus é quem nos torna belo para o seu reino, Deus é quem nos leva belo para as bodas do Cordeiro. A igreja chegará nas bodas do Cordeiro, gloriosa, lavada, remida, santa, perdoada, purificada, perfeita, perfeição total, alegria de toda a terra será Jerusalém naquele dia. E sabe o que a terra fará? Lançará diante da igreja roubos, pedirá o teu favor, pedirá misericórdia a ti. Essa honra tê-la-ão os servos do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Amém? Deus seja glorificado.